o nosso cromossomo ele se dividir, que a gente vai ver a divisão celular, a primeira coisa que ele tem que fazer é se duplicar, tá? Então, o que eu estava falando para vocês é o seguinte: nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. Só que é o seguinte, esses cromossomos, eles estão divididos em pares. Então, nós temos pares de cromossomos, um do lado do outro. Então, esse termo pares de cromossomos, que eu queria que vocês anotassem isso, a gente chama de cromossomos homólogos. Os cromossomos que estão um do lado do outro, em parzinhos. Então, no nosso corpo, nós temos 23 pares de cromossomos, tá? Formando os nossos 46. Esse é um termo que a gente vai falar. Cromossomos homólogos. 2 cromossomos, um do lado do outro, só que eles não estão se encostando. Eles só estão um do lado do outro, em pares, tá? E aquele termo que a gente tinha colocado para vocês, cromátides irmãs, é o que vai acontecer justamente aqui na intérfase. É a duplicação de um cromossomo. Então, o que a gente vai ter depois disso? Nós vamos ter 2 pares de cromossomos duplicados. Tá? Em vez de ter 2 cromossomos simples, um do lado do outro, nós vamos ter 2 cromossomos duplicados, tá? Que vai ser uma coisa muito importante. Então, essa parte da intérfase a gente vai ter que ter sempre em mente, tá? Posso falar sobre essa parte da intérfase, Matheus? Pode? Tá. Então, o que é uma intérfase? Eu quero muito que vocês anotem essa parte, que é muito importante. Fala, Renan. Alguém quer falar alguma coisa? Não, achei que alguém queria falar. Não, é que antes do senhor perguntar alguma coisa que tinha dado um problema no áudio, não entendi. Ah, sim, senhor. Então é o seguinte, o que eu quero que vocês anotem a partir de agora, então, é essa parte da intérfase. O que é uma intérfase? A intérfase, o significado dessa palavra é entre as fases. É entre duas fases da mitose ou da meiose. Então, a intérfase é o período da célula, é o período celular em que ela vai fazer essa duplicação do DNA, tá? Que a gente vai entender melhor agora. A intérfase, ela é dividida em 3 fases. Que quando eu acabar de explicar essas 3 fases, vocês vão entender por que eu falei que é entre as fases, tá? Ela é dividida em fase G1, tá? Então, antes da meiose, antes da divisão celular, a gente vai falar da intérfase, tá? Tenham isso em mente. É uma fase, vamos dizer, antes da divisão celular, tá? Então, essa intérfase, ela é dividida em três fases. A fase G1, tá? A fase G1, olha que legal, é a fase em que a célula ela está vivendo, ela está de boa, ela tá, quando eu coloco na lousa, eu coloco assim mesmo, né? Ela está de boa, ela está vivendo a sua vida, ela está fazendo a sua função. Igual o Matheus falou, cada célula tem a sua função. Então, na fase G1, todas as células estão fazendo a sua função. A célula da pele está fazendo a sua função de revestimento, a célula do neurônio está fazendo a sua função de transmitir as mensagens, os impulsos elétricos. Uma célula do fígado está fazendo o seu papel também. Então, a fase G1 é a fase em que a célula está vivendo a sua vida. Tá? Então, quando a célula ela vai entrar em mitose, antes ela vai ter que duplicar o seu material genético, tá? Igual a gente estava falando, duplicar o seu material genético. Então, a gente vai ver as imagens, vai ficar um DNA em xizinho, tá? Então, depois que passou essa fase G1 e a célula vai entrar em divisão, ela entra em fase S. O que é a fase S? Que eu quero que vocês escrevam aí também. É a fase de síntese. É a fase de síntese em que a célula vai duplicar o seu material genético, tá? Ó, igual está escrito aqui na definição. Na fase S, a célula sintetiza uma cópia completa do DNA em seu núcleo. Então, ela vai, em vez de ser pares de DNA, ela vai duplicar. Vai ser 2 parzinhos duplicados, tá? Isso que é a síntese de DNA, é a duplicação do material genético. Certo, galera? Silêncio total, né? Certo. G1, se ela está vivendo a sua vida normal, ela vai se duplicar, ela entra em S, que é a fase de síntese, é a duplicação do seu material genético. Certo, gente?
E a G2, que a gente está vendo aqui, é uma fase em que a célula ela vai fazer, ela vai acabar de duplicar algumas estruturas que ela ainda não conseguiu. É um intervalinho que ela tem para ela analisar para ver se está tudo correto, se ela duplicou certinho todas as moléculas de DNA. É uma fase de preparação, então ela tá juntando muita energia, porque para fazer essa divisão celular, imagina, uma divisão celular é uma célula, pelo menos na mitose, é uma célula se transformando em duas células, tá? Uma célula virando duas. Então, nesse processo, a célula, ela gasta muita energia, tá? Então, a G2 é para... A célula, ela tá fabricando energia, ela tá aumentando o seu Ki, para poder fazer a divisão, tá? Energia máxima. Então, essa é a intérfase, tá? Antes da divisão celular, que é muito importante para vocês saberem por que aquele material genético ele está duplicado, tá? Fase G1, vivendo a sua vida normalmente. S duplicou o material genético, é a fase de síntese. E a G2 é a fase em que a célula está vendo os detalhes que ela ainda não duplicou. Algumas organelas algumas moléculas de DNA que ela ainda não duplicou e guardando muita energia para fazer o ciclo celular. Agora, perguntas. Certo? Dei um ok aí, se entenderam. Ok. Certo. Beleza. Então, a intérfase é muito importante porque ela que vai, na intérfase que vai ser duplicado o material genético, tá? Lembrem sempre disso. Ó, esse é o ciclo de vida de uma célula. Se vocês observarem, o tamanhozinho que é a divisão celular em comparação com a vida da célula. Como o Léo disse, G1 ela tá vivendo a vida dela, tranquilinha, ela vai crescendo, ela vai ficando gordinha. Na S ela vai sintetizar um outro material genético. Na G2 ela vai continuar crescendo um pouquinho e terminar de fazer o que ela tinha feito. Vocês precisam entender que a célula precisa crescer para ela dividir. A divisão celular, quem gosta de matemática fala assim, que merda que esses biólogos estão fazendo, que merda que esse pessoal da saúde está fazendo, que a divisão duplica. Então, na divisão celular, a gente não vai ter uma diminuição, a gente vai ter um aumento. Então, uma célula mãe vai dar origem a duas células filhas. Então, entendam isso. Só que eu não consigo dividir se ela não estiver gordinha. Então, aí vocês podem usar isso, não usem isso como bullying, mas a célula só divide se ela estiver gordinha. Então, nunca cheguem no amigo de vocês e perguntem se ele vai dividir, porque isso não é legal. Mas entendam que a célula ela só se divide se ela começar a ficar gordinha, certo? Então, ela precisa crescer. Todo mundo entendeu a intérfase? Quer fazer alguma pergunta? Você já usou essa piada na faculdade, Léo? Essa ainda não. Ainda não? Eu tive um momento de maturidade na faculdade. Eu só sei tem uma cantada com as bases nitrogenadas. Todas as minhas coisas aqui vão ser para a próxima aula de revisão, mas tem uma cantada legal com a... Já libera, já. Você chega na gata e você fala assim, ó, depois na outra aula vocês vão entender. Gata, eu não sou adenina, mas eu sou louco por timina. Nossa. Certo? Então vocês vão entender depois. Na outra aula eles vão entender. Obrigado. Foi péssima. A cantada foi péssima. Nossa. Isso? É tudo em nome da ciência, né? Em nome da ciência, em nome da ciência. É igual o 70% de água. Lembra que eu falei lá? Ela tem muito citoplasma. Então, se a gente falar, tem muito mais líquido que organelo. Então, você chega na menina ou chega no rapaz e fala assim, você gosta de água? Aí, obviamente, ele vai responder, claro. Então, você já gosta de 70% de mim. Aí vocês continuam ali. É assim que a gente é no Tinder, né, Léo? Assim,
Esses são métodos de chegar no seu crush com biologia. Então, biologia tem várias funções, né? Para quem é de engenharia, eis a função mais prática. Então, vamos lá. A gente vai entrar já em mitose. Só que, para vocês entenderem a divisão celular, vocês precisam entender que ela vai ter dois tipos de divisão. Eu não sei se eu coloquei lá para frente, mas aí já é importante a gente falar aqui. A gente vai ter uma divisão celular somática e a divisão celular reprodutiva. Hã? Em células somáticas, né, e células sexuais, né, reprodutivas, que vai diminuir o número do material genético, né? Divisão reducional. Então aí, para vocês entenderem todas as fases, é óbvio que a gente vai dar vários macetes, mas tem uns nomes muito chatinhos. Antes dela entrar em mitose, a gente precisa dizer da intérfase, porque é o ciclo da vida da célula. A intérfase é um processo que ela faz, que ela vive normalmente, mas é uma preparação para a divisão. Algumas células não se dividem, então elas vão estar em estado de repouso, elas vão estar em G0, porque elas não vão se dividir. Então, um exemplo de célula que não se divide é o neurônio. Essa célula linda que vocês estão vendo, olha como é a estrutura dela. É totalmente diferente. Aqui uma tem bainha de mielina, mas não vou entrar nisso. Para vocês entenderem, o neurônio sempre está em G0, então ele nunca vai se dividir. Teve um caso na Europa que teve divisão de neurônio, mas um caso não remete a toda uma estrutura, toda uma teoria já implantada. Se o meu neurônio morre, ele não vai ter outra divisão celular para eu ter um outro neurônio. Então, quem usa maconha perde muito neurônio. Não, brincadeira. Não perde neurônio, gente. Mas quem não usa o cérebro muito, não pratica, ou quem está em um estado de uma doença degenerativa, que você tem destruição celular neuronal, eu não tenho divisão celular, então eu não tenho outros neurônios. O neurônio está em repouso, o neurônio está em G0, sabe? Tem mais uma. As células cardíacas? O Matheus está respondendo tudo. A rapaziada tá toda quieta aí, pô. Mas são as células cardíacas. Por que as células cardíacas não se dividem? Agora você respondeu, você vai terminar. Então, pô, vamos dar oportunidade para outras pessoas. Dá oportunidade para outras pessoas, né? Alguém sabe por que a célula cardíaca não se divide? Um silêncio absoluto. O legal da aula online é que vocês podem mutar e falar assim, não tô conseguindo ligar o meu áudio. Mas a gente sabe que isso é mentira. Porque eu faço assim na faculdade. Bom, então a célula cardíaca ela não se divide a pequenininhos, ela se dividiu. Mas aí eu não vou entrar em biologia. Então, a célula cardíaca, nesse momento, quando ela está diferenciada em célula cardíaca, ela não vai se dividir. Porque a gente já tem um número exato de célula cardíaca para contratilidade cardíaca. Então, eu não preciso de divisão celular. Se eu tiver uma área morrer, eu não tenho divisão celular para ter outra célula cardíaca. Então, eu não vou conseguir ter mais células cardíacas, certo? Então, se você perder uma parte tecidual ali, do infarto agudo, você fica sem aquela parte celular. Então, às vezes eu tenho arritmia, porque uma parte está morta, a outra não. Ou às vezes eu preciso até fazer um transplante. Certo? Alguma dúvida sobre G0, intérfase? Tem dúvida, Léo? Você é o único que está falando. O que eu quero que todos saibam daqui é que a intérfase é a base para você entender mitose e meiose. Certo, Matheus, que é o único que eu estou vendo? Tá? É a base. Você vai entender a intérfase, saber... O principal da intérfase é saber que os cromossomos eles vão se duplicar, tá? Essa é a parte principal. A gente tem 23 pares, a gente vai ter 23 pares de cromossomos duplicados. Essa é a parte mais importante da intérfase. Todo mundo está conseguindo entender? Se vocês quiserem, podem mandar pergunta no WhatsApp, pode abrir o áudio, pode fazer qualquer coisa. É importante que vocês saiam daqui entendendo o que é mitose e meiose. Entendendo que a todo momento do nosso corpo a gente tem mitose. Mais importante, a gente vai ter mitose toda...
E para vestibular também, o que é importante saber é essa quantidade de cromossomos, né? A mitose ela vai gerar duas células, meu Deus, fui eu isso? Duas células também com 46 cromossomos, né, Matheus? E a meiose vai ser um pouquinho diferente. Então, essa quantidade de cromossomos que a gente quer que vocês também tenham em mente e perguntem sobre a quantidade final de cromossomos. A gente vai dar Então, bastante pera. foco nisso. Cada célula, quando se multiplica, cria mais 46 cromossomos ou não? Não vai criar mais 46 cromossomos. O que a gente vai ter são cromossomos duplicados. Então, no nosso corpo, nós temos 46 cromossomos divididos em duplas. A gente tem duplinhas de cromossomos. Uhum. O primeiro locus de cromossomo, a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, até chegar nos 46. Tá, Mariana, Uhum. né? 23 Isso. pares, formando os 46. Só que, nessa síntese, nessa fase S da intérfase, nós vamos ter 23 pares de cromossomos duplicados. Então, a gente vai ter 46 cromossomos duplicados, tá? Vai ter parzinho aqui e um parzinho do lado. Então, a gente vai ter 23 pares de cromossomos duplicados. Tá? 46 cromossomos, só que duplicados. Assim, ó, em xizinho. Em vez de ser 23 pares individuais, a gente vai ter 23 pares em X, duplicados. Entendi, Anotem obrigado. isso. Anota isso, hein, Mari? 23 pares de cromossomos duplicados. E o que o Matheus colocou aqui é interessante, né? É a diferença, né, entre uma divisão celular da célula vegetal e de uma célula animal. Que o legal não sei se o Matheus ia falar, que eu já cortei ele. Não, pode Já falar. que eu tô falando. O legal é saber, depois o Matheus completa, que a célula vegetal, a sua divisão celular, ela é de dentro para fora. Então, ela começa nessa placa que vocês estão vendo nesse desenho aqui. Ó. Essa plaquinha que tem no meio da célula, ela vai fazer a célula se dividir. Então, vai ser formada essa placa dentro da célula vegetal que vai fazer com que ela se divida. Então, a gente fala que na célula vegetal, a divisão é de dentro para fora. E na célula animal, a gente tem esse estrangulamento da célula. É que nem o Homer faz com o Bart lá. Eu sempre lembrava do Homer e do Bart. Então, a célula está aqui, vai acontecer isso, estrangulamento da célula. Então, a gente fala que na célula animal, a gente tem a divisão de fora para dentro. E na célula vegetal, a gente tem uma divisão de dentro para fora. Tá? Justamente por causa dessa plaquinha que é formada no meio da célula vegetal. Tá? É uma diferença entre as divisões celulares dos dois tipos de células. E o Matheus sumiu? Pode passar o slide, Matheus. Eu não consigo passar o slide por aqui. Vamos esperar o Matheus. Matheus. Certo, então é mais ou menos isso. Aqui, né, nesse esquema, já que a gente está aqui, né, vamos falar sobre essa imagem. A gente vai ver algumas partes, alguns tópicos da divisão celular. Matheus, pode ir. Se você quiser falar alguma coisa sobre esse. Sobre aqui? Não, tá é tudo só... tranquilo. Vocês conseguem observar... Não sei se você falou de parede celular. Chegou a falar? Não. Pode falar. Se vocês observarem, a diferença, uma grande diferença entre a célula vegetal e a célula animal, além, obviamente, da divisão que uma de dentro para fora é outra é um estrangulamento, eu achei que eu tinha um brinquedinho que mostrava certinho o estrangulamento da célula. Eu não sei, a cachorra deve ter pegado. Ela tem, a célula vegetal, ela tem uma parede celular que ela vai revestir para ela ficar muito mais firme. Outra estrutura que tem a parede celular, algumas bactérias. Então, a célula procarionte, ela tem a parede celular também. É uma das principais diferenças entre essas duas, a vegetal e a animal. Certo?
E a diferença entre paredes celulares, né, é a estrutura, né? É do que é formada essa parede celular. Por exemplo, de uma bactéria, de uma planta, de um fungo, por exemplo. O que muda é a estrutura dessa parede celular. Todo mundo está entendendo? É um silêncio absoluto, não é? Meu Deus, galera. Tô quase chamando minha cachorrinha para conversar com ela. Pode conversar aí, ó. Chama um amigo. Pra gente dar umas broncas. Ó, eu coloquei... Nossa, é muito fofinho esse GIF. Só para vocês entenderem, porque agora a gente vai entrar em mitose e meiose. Você vai roubar já, né? Então, para vocês entenderem, ali ele coloca a quantidade de cromossomos que cada um tem. Ali no começo, ele começa com 46. E na mitose, ele termina com 46. Então, uma célula-mãe se diferencia em duas células filhas iguais e com a mesma quantidade de cromossomos. Na mitose, na meiose, já é um pouquinho diferente. Na meiose, uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. Por quê? Porque eu preciso formar os gametas. Aí vocês vão entender quando o Léo começar a entrar em meiose. Alguma dúvida? Não, aqui é só a introdução. Vocês vão entrar mais. Quer falar alguma coisa do GIF, Léo? Vai roubar meu GIF? Com certeza, né? Maravilhoso esse GIF. É que vocês anotassem, o Matheus principalmente, que é o que a gente está vendo aí. Anotem isso. A mitose, uma célula... O João estava aparecido. Cadê ele? Uma célula com 46, escrevam isso. Tá aqui, vai formar 2 células também com 46. Escrevam isso, porque quando você escreve, eu acho que é uma técnica muito boa, a escrita. Então, mitose, uma célula com 46 vai formar 2 células também com 46 cromossomos. Agora, na meiose, uma célula com 46 cromossomos vai formar 4 células com 23 cromossomos. Tá? Escrevam isso, né, para introduzir o assunto. Top. Então, vamos lá. Então, vamos entrar em... Vou baixar aqui. Tá. Vamos entrar em mitose. Nossa, esse GIF também de divisão celular é muito bonito. Como a gente falou lá atrás, uma célula-mãe, ela vai se dividir para produzir 2 novas células, que são as células filhas, que é idêntica a ela. Se não tiver idêntica, a gente vai ter um processo para ela morrer, para ela ter uma apoptose. Então, ela precisa ser idêntica a ela. Se eu não tiver essa réplica errada, aí a gente vai entrar em câncer. Eu acho que dá tempo até da gente falar um pouquinho de câncer e algumas falhas na replicação genética. Então, para introduzir, anotem isso, que a célula-mãe ela vai se dividir para formar 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos geneticamente idêntica a ela. No caso é 46. Do ser humano, né? Isso. Isso precisa estar claro para vocês também. O ser humano ele tem 46 cromossomos, mas os outros seres não têm 46 cromossomos. Eu acho que a Thaís vai falar mais em DNA e RNA e falar um pouquinho de 2N, de N. Ai, meu olho. Vou precisar falar também sobre N, 2N na meiose. A gente vai falar. Aí, então o Léo vai se aprofundar um pouquinho mais para vocês entenderem. Por que a gente fala que um organismo ele é 2N e por que a gente fala que um organismo ele é N? Por que ele tem uma quantidade de o César vai entrar. Um saiu, um entrou, o outro saiu. Ah, não. O que eu tava falando? As diferenças de cromossomos, né, entre os animais. Agora, olha que legal. Por exemplo, o ser humano ele tem 46. O macaco ele já tem 48 cromossomos. O carneiro, para vocês terem ideia, ele tem 54 cromossomos. O cavalo ele tem 64 cromossomos. E uma samambaia, gente, tem 1.200 cromossomos. Só para vocês terem ideia como é diferente, né? Uma drosófila é uma mosca, é uma mosquinha de fruta. Ela tem 8 cromossomos. Só para vocês verem como que tem uma grande diferença entre o número de cromossomos e seres vivos. Tá? Então tem tabelas aí à vontade para vocês verem o número de cromossomos de cada ser vivo. Só que o único que vocês têm que decorar é do ser humano, que é 46.
Aí 46 cromossomos seria N ou 2N? Seria 2N, que é a quantidade total. 2N é a quantidade total de cromossomos dentro da célula. N seria, tipo, na meiose, que você tem que reduzir na metade. Né? 2N vira N, 1N. Você divide na metade, 23 cromossomos, que seriam os gametas que a gente vai falar na meiose. Eu acho que tem uma imagem lá na frente que a gente coloca todos os nossos pares de cromossomos. Se eu estender o 2N, ele dá impar. Então eu tenho 1, 2, 3, cada um igualzinho. A gente pega 23 da mãe e 23 do pai. Aí o Léo vai entrar mais certinho. Então 2N, 2. N, eu só tenho 1. Só para ficar mais... entrar na cabeça de vocês. Aqui tem uma explicação simples de quais são as fases da mitose. Eu tenho um macete para lembrar o que é cada uma. Então, na verdade, a intérfase não vai entrar como fase da mitose. Eu começo, na verdade, na profase. Então, eu tenho a profase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Como é que eu vou lembrar desses nomes horríveis? Então, eu lembro assim. Da Ana. Da Ana. Então, eu prometo a Ana telefonar. Você não precisa telefonar. Só prometer. Você só promete. Tem um outro macete que é um pouquinho mais... Mas eu não lembro. Você lembra, Léo? Que eles lembram com besteira. Com besteira? Não sei. Essa eu não sei. Deixa eu procurar. Deixa eu ver se eu acho. Vai procurando aí, então. Eu vou ver se eu acho. Vai falando. O que eu quero que vocês vejam é nessa aqui. Intérfase. Nós temos só um risquinho. Cadê minha câmera? Só um cromossomo. Olha lá na prófase. A gente já tem um xizinho. Isso que é o cromossomo duplicado. Tá? Esse é o cromossomo duplicado. É isso que aconteceu, a duplicação do cromossomo. Então a intérfase serve para isso. Para tirar o cromossomo dessa fase que ele é sozinho, um palitinho ali, para ele virar um xizinho, para ele ficar duplicado. Tá? Então foi isso que aconteceu. Tá? A intérfase preparou o cromossomo para chegar na prófase, na metáfase, na anáfase e na telófase. Tá? Então esse macete nosso aí é match, Ana, tel. Prometo a Ana telefonar. Tá? Esse daí, nossa, esse é antigo, hein, meu? Esse macete é antigo. Não achei. Eu achei Paquerei minha amiga Tereza. Não tem nenhuma Tereza aqui não, né? Paquerei minha amiga Tereza é legal. Então, entrem esses macetes na cabeça de vocês, porque daí vocês não esquecem. A maioria dos vestibulares, eles vão pegar assim, que momento da divisão celular é esse? Aí eles dão uma foto e vão perguntar para vocês que momento que é. Então, por exemplo, em qual momento que os cromossomos eles estão alinhados no meio da célula, na placa metafásica? É metáfase. Então, vocês precisam estar identificados o que é cada uma, porque são os nomes chatos e esses macetes vão te ajudar. Então, para mim, me ajudava demais, principalmente quando o professor falava besteira. Todo mundo encaixa mais. Então, todo mundo entendeu as fases? Todo mundo entendeu, não? Todo mundo consegue memorizar assim? Quer que a gente tente falar de outro jeito? Prometo a Ana telefonar. E anotem esse macete aí. Isso, tem alguma Ana aqui? Pera, o outro era Paquerei minha amiga Tereza, como que era o outro? Paquerei minha amiga Tereza. E o outro? A Tereza ele já lembrou já. Prometo a Ana telefonar. Peraí, prometo o quê? Ana telefonar. Telefonar. Tá. Ele não quer nem telefonar, ele já quer partir pra paquera já. Você vê, né? Em matemática tem um macete com Ana também, que o Dema vai falar um pouquinho. Então vamos lá. Tudo certo? A gente pode começar a mitose? Sim. Obrigado, Léo.
Podemos. Bem, eu odeio um monte de texto, então depois vocês podem entrar nesse... Eu vou deixar o slide para vocês, aí vocês entram. Então eu gosto de imagem. Então o que acontece na profase? A profase ela é a primeira fase. Então profase, primeira fase. Vocês precisam identificar isso. Então o que vai acontecer? Lembra que na anáfase duplicou o material genético. Então, se eu dupliquei o material genético, eu condensei o material genético, eu vou iniciar o processo de divisão. O que acontece? Eu começo com a minha caroteca, o meu núcleo, ele começando a se quebrar. Então, ele se desfaz. Por quê? Porque o material genético ele precisa ficar livre dos centríolos indo para a ponta, eles começando a já tentar encaixar nos cromossomos. Bem, vocês lembram muito bem dos centríolos, né? Não vou pegar uma imagem, senão vai demorar demais. Vamos tacar pau na mitose. Isso. Então, olhem bem, o centríolo, ele se multiplicou. Antes a gente tinha um parzinho de centríolo ali, esse amarelinho que está aí na ponta, e agora a gente já tem 2. O que acontece com esse centríolo? O centríolo precisa ir para a ponta da célula. Por que ele precisa ir para a ponta da célula? Porque ele precisa pegar como o Léo usou lá, ele precisa pegar os cromossomos e puxar. Então ele vai para a ponta, aí ele vai começar a jogar umas fibras de fuso para tentar pegar esses cromossomos que estão ali condensados e indo para o meio da célula. Certo? Então a profase é basicamente isso. Então eu tenho liberação do cromossomo na célula, porque o envelope nuclear ele se desfaz, os cromossomos já estão condensados, os centríolos se multiplicam e vão para os polos da célula e começa a ser jogado as fibras de fuso deles. Certo? Quer colocar mais alguma coisa da profase, Léo? Não, aqui tá tranquilo. Condensação dos cromossomos e rompimento da carioteca. Isso. Vocês têm alguma dúvida na profase? A gente poderia falar que a profase, ela tem algumas fases dentro dela que aí tem um outro macete, mas aí eu acho interessante a gente dar alguma explicaçãozinha, dar uma atividade para vocês entenderem. Porque se eu for explicar de zigoteno, dessas cada fase dentro dela, vocês vão se confundir ainda mais. Então a gente E não vai é tão cobrado, né? Só numa específica, de uma faculdade bem específica, talvez cobre, mas é muito difícil. Mas aí, qualquer coisa, a gente deixa um vídeo explicando certinho para vocês entenderem. Mas dificilmente vai ser cobrado, certo? Então vamos lá. Cara. Tá. Lembra que o Léo fez a imagenzinha de o fibro difuso, ele precisa pegar o cromossomo? A hora que ele pega esse cromossomo, ele precisa encaixar em um lugar. Ele não simplesmente pega com a mão. Essa fibra difuso, ela vai encaixar no que a gente chama de cinetócoro. Aqui está em inglês com K, mas é com C. Deixa eu ver se eu acho. Cinetócoro. Eu acho que está ali atrás. Então, a fibra difuso, ela se encaixa nesse cinetócoro, que é o lugarzinho do cromossomo que fica certinho para a fibra difuso encaixar. E, se encaixando lá, ela vai começar outra fase, certo? Então, esses microtubos, essas fibras de fuso, elas precisam se encaixar ali no cromossomo de um jeito. Ela não simplesmente pega na cromatide irmã, ela se encaixa no cinetócoro, que está no meinho, perto do centrômero, certo? Então, centrômero, o meio do cromossomo. Cinetócoro, o lugar onde vai encaixar os microtubos. Deu para entender? Quer que eu repita? Anotem isso, porque centrômero e cinetócoro
confunde e às vezes eles vão cobrar. Ou às vezes eles vão falar alguma coisa e é importante saber a diferença entre cada um. Então, centrômero é basicamente o meio. Então, tá lá o centrômero aonde as cromatídeas irmãs vão estar encaixadas. Então, eu tenho... Não dá para fazer. Eu tenho aqui o meio, o centrômero está no meio, depois eu não vou ter que puxar. Centrômero é ali no meio, certo? Dúvidas? Só Dá uma pra coisa. associar centrômetro com centro também, no meio, no Sim, caso. sim. Então, não esqueçam disso. Centrômero, centro, cinetócoro, o lugar de encaixe do microtubo. Dá para entender que quando eu falo de microtubo, eu estou falando da fibra difuso, que é do centríolo. Como que era o outro mesmo? Que outro? O centrômetro era o meio, o outro é... Cinetócoro. É C-I-N-E-T-O. C-O-R-O. Cinetócoro. Eu acho que na imagem, na que eu mandei para vocês tem o nome certinho. Certo? Dúvida Certo. por quê? Sabonete IP. Perfeito. Olha lá, Léo, eles estão falando. Agora tá um pouquinho mais tarde, né? Agora tá um 10h40. pouquinho mais tarde, eles estão começando a acordar. Certo, gente? Então vamos lá, vamos para a segunda fase. Então a gente já falou de profase, agora a gente vai falar de metáfase. Metáfase lembra meio. Então metáfase é a fase em que tudo vai para o meio. Bem simplificadinho assim para vocês entenderem. Então se eu for falar de placa metafásica, que os cromossomos vão se alinhar nela, que os cromossomos vão estar no meio da célula, eu estou falando de metáfase. Então, a metáfase é a parte em que a célula vai começar a se preparar para puxar e se dividir para cada uma para o seu lado. Então, metáfase é a fase em que todo mundo vai estar no meio, certo? Deixa eu ver a imagem. Perfeito. Essa imagem mostra a metáfase. Se algum lugar perguntar assim, que fase a gente está falando, e vocês observarem que todos os cromossomos estão no meio da célula, no que a gente chama de placa metafásica, notem isso, porque a placa metafásica é uma linha imaginária que a gente vê no meio da célula. Se os cromossomos estiverem lá, se os cromossomos já estiverem todos pegados pelo centríolo a partir do cinetócoro, a gente fala de metáfase, certo? Certo? Gente, só queria também falar uma coisa. Só para completar aqui. Quando a gente fala em metáfase da mitose, nós temos os cromossomos alinhados no meio, né, da célula, nessa placa metafásica, só que os cromossomos, eles estão embaixo do outro, né? Porque quando a gente for ver a meiose, a gente vai ver que eles vão estar em duplas, né, Matheus? Só que aqui a gente tem um cromossomo embaixo do outro, ou um do lado do outro aqui, né? Eles estão sozinhos. Então, o xizinho está aqui, o outro xizinho está embaixo, o outro xizinho está embaixo. Então, uma diferença que é bastante cobrado entre mitose e meiose, principalmente na metáfase da mitose e na metáfase da meiose, são a conformação desses cromossomos. Então, na metáfase da mitose, os cromossomos eles estão alinhados um embaixo do outro, ou um do lado do outro, né? Nessa imagem aqui. Um do lado do outro. Agora, na metáfase da meiose, que depois a gente vai ver isso, a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Então, saibam que aqui eles estão um embaixo do outro. Certo, gente? Metáfase eu acho que é a mais fácil que tem. Acho que não tem muito o que falar de metáfase. A única coisa é essa diferença, né? Entre da mitose e a da meiose. Que lá vocês vão entender o porquê. Certos?
Então tá bom. Tá Então tudo tá bom, certo? obrigado. Espírito que habita em minha casa. Tá sim. Bem, o que acontece na anáfase? Então, a anáfase da mitose, basicamente eu puxo e eu me preparo para a divisão das células. Então, lembre que está coladinho lá. Os meus cromossomos estão coladinhos. Eu preciso puxar eles para cada... O Léo está fazendo a imagem perfeita. Para cada célula minha ter o número correto de cromossomos. Então, tá coladinho lá e eu vou ter que puxar. Olhem para o dedinho do Léo, bonitinho. O César tá entrando. Então, olhem para o dedinho do Léo. Eu tô puxando, a fibra de fuso tá... Nossa, eu vou virar narrador. A célula se prepara para a divisão celular. Ela acaba de pegar o cromossomo ligado no cinetócoro. As fibras de fuso ligadas no cinetócoro do cromossomo Tá se preparam parecendo o para Galvão puxar. Bueno. Então, cada uma vai para um canto. A anáfase nada mais é que você puxar ela para o canto para cada uma ficar certinho. Tá claro isso? Assim, é muito fácil mitose. A meiose vai ser um pouquinho mais difícil, mas é muito simples. Então, a profase se condensa, vai para o polo das células, os centríolos. Eu tenho liberação do núcleo. O cromossomo se condensa, o centríolo vai para o polo da célula. Ele começa a jogar as fibras de fuso. Na metáfase, ele já está ligado no cinetócoro. Tudo vai para o meio. Mitose, eu estou falando. Tudo vai para o meio. Na anáfase, eu tenho a divisão daquela colinha que estava gridada, igual o Léo falou. Cada uma vai para um canto. Certo? Só completando, o que vai dividir na anáfase vai ser as perninhas do cromossomo. Cada perninha. Então a gente fala que são as cromátides irmãs, né? Que vão se separar. Porque quando a gente tem um cromossomo duplicado, cada perninha essa e essa, é uma cromátide irmã. Então elas são irmãzinhas. Então a gente está separando. E quando eu coloco isso na lousa, eu coloco as perninhas, entre aspas, né? Vai separar as perninhas do cromossomo. Tá? Diferente da meiose, que a gente vai ver depois. Então, aqui na anáfase da mitose, vão separar as perninhas do cromossomo. Vão separar as cromátides irmãs. Então, é isso que seria legal vocês escreverem também. Essas cromátides irmãs, elas meio que são gêmeas? Elas têm tipo a mesma função, a mesma estrutura? Elas são gêmeas. São gêmeas, é o cromossomo duplicado. É uma cópia daquele cromossomo. Aqui na mitose, porque como na meiose, o Matheus que já teve essa aula, vai ter o crossing over, né? Lá vai ser um pouquinho diferente essas duas estruturas. Mas aqui na mitose vai ser a mesma estrutura, vai ser igualzinho. As cromátides irmãs. Certo, gente? Top. Então, top. Então, vamos lá. O que acontece na telófase? Acabou de fazer a anáfase. Então, os centríolos puxaram os cromossomos para os polos da célula. Eu começo a iniciar a minha divisão por completo. Por quê? Porque está cada uma na ponta. Exatamente o que o Léo está fazendo. Ó. Cada uma está na ponta. É biologia em libras, né? Biologia em libras, né? Então, cada uma foi para a ponta. O que está acontecendo agora? Eu tenho uma parte das células se formando aqui, a célula se formando aqui, a outra se formando aqui, mas elas ainda estão se ligadas. Nossa, fiz um coraçãozinho. Então, se alguém tiver tirado foto bem nessa hora. Então, a célula que já está bem gordinha e ela já está começando a entrar no processo de citocinese, lembra? Citocinese centrípeta na célula animal, citocinese de dentro para fora na célula vegetal. Então, cada uma está começando a fazer esse processo. E o que acontece? Os cromossomos eles começam a se espiralar, ou seja, eles começam a se descondensar. Então, eles estavam bem condensadinhos. O que eles vão começar a fazer? Liberar. Por que eu preciso liberar ele? Porque ele só se condensa para divisão.
Se não está em processo de divisão, iniciando a divisão, eu não preciso condensar ele. Por quê? Eu preciso fazer a transcrição, eu preciso começar a fazer os processos que a célula vai fazer normalmente, que daí vocês vão ver em DNA e RNA. E Certo? por que ele precisa se condensar, galera? Para ver se a galera tá viva aí, menos o Matheus. Por que ele tem que se condensar na hora da divisão? Renan, Rafaela... Quem O mais? João que tá vendo a gente, que eu tô O vendo João ele, quer dizer. desapareceu. Daqui o João desapareceu. Andressa, César, Carol, Camila, Yara, João, Maria, Mariana, Rafaela, Rayane. O cromossomo ele tem que se condensar na hora da divisão celular. Por quê? o João tá assim, ó. Pensa, João. Ele tá pensando. Eu não faço Fala, João. ideia. Eu acabei de falar. Vai, Matheus, então. Vai, Matheus. Salva aí. Eu não, tô com vergonha. Você tem que se Mariana. condensar. Vai, a galera vai. Algum. Pessoal da área da saúde aí, ó. Cadê agora? Então, beleza, ele tem que se condensar justamente por causa dessa divisão. Então anotem isso, já que vocês não querem falar. Por causa dessa movimentação dos cromossomos que eu estou fazendo aqui. Para o cromossomo não perder nenhuma parte do seu material genético. Tá? Por isso tem que estar condensado. É somente por isso. Certo, Matheus? Para não perder nenhum material genético. Agora é o Oliveira que eu falei. Certo, Matheus Oliveira? Certo. Todo mundo tá entendendo? Mariana, Samira, Você pode explicar Yara. essa última parte de novo? Que eu não entendi. Isso, com certeza. A da condensação dos cromossomos? Não. Depois da anáfase. A telófase? Isso. A telófase nada mais é, né, Matheus, do que é o final dessa divisão. Então a célula, ela tá de uma célula com cromossomos duplicados, ela tá se dividindo para formar as duas células, que é o final da mitose, né? Uma célula com 46 vai formar duas com 46. Então o que aconteceu? A gente duplicou o material genético e depois dividiu a célula no meio, né? Separou esse material genético e dividiu a célula no meio. Então, por isso que a gente tem duas células com 46. Porque o que a gente fez? Nós temos dentro do núcleo 46 cromossomos. A gente vai duplicar esses 46 cromossomos. Então, a gente vai ter 46 cromossomos duplicados, certo? Na anáfase, a gente vai fazer o que com esses cromossomos duplicados? A gente vai separar cada perninha para um lado. Então, o que a gente vai ter no final de tudo isso, agora na telófase? A gente vai ter 46 cromossomos em cada célula, só que não vão ser duplicados, eles vão ser simples. Tá? Então, a gente duplica para depois dividir. A gente vai ter duas células com 46 cromossomos em cada célula, só que esses 46 cromossomos vão ser simples. 46 cromossomos simples em cada célula. Tá? A gente duplicou, dividiu na anáfase e ficou o final de tudo isso, o produto de tudo isso, foi 46 cromossomos simples em cada célula. Não sei se deu para a Mariana entender. Entendi, obrigada. Nada. Alguma dúvida, gente? Lembra que na telófase, no final, quando eu entro na telófase, que está tudo na ponta, eu preciso ter a formação da carioteca de novo. Então, a carioteca que se desfez lá atrás, ela precisa reformular. Então, ela precisa voltar, porque a célula eucarionte, lembrem disso, a célula eucarionte tem o núcleo celular, tem o material genético dentro do núcleo celular. Então, o núcleo ele precisa voltar. Tá travando a minha tela? Tá atrasado Sim. o áudio com a imagem, mas não tá travando. Então, tá bom. Mas vocês entenderam? Então, na telófase, como tá tudo no polo, eu preciso ter a formulação de novo da célula. O centríolo ele já vai para o ponto que ele estava para a próxima divisão celular. As fibras já não são necessárias, volta tudo para ele, certo? Aí eu começo a citocinese, que nada mais é que aquilo que o Léo fez, é a divisão e a saída dele. Lembra sempre, célula animal, o meu vídeo está muito atrasado, vou até parar. A célula animal, ela se divide como se eu fosse um estrangulamento. Lembra do Homer com o Bart, ele vai estrangular, porque o anel de actina, ele vai fechar aquilo ali, para cada um ir para um canto. E a planta, o que acontece? De dentro para fora. Então, eu tenho uma estrutura na planta que ela vai fazer a citocinese centrífuga, certo?
Deu para entender? Centrípeta na célula animal, centrífuga na célula vegetal. Certo? Repete, por favor, eu não entendi. A citocinese, ela se diferencia na célula animal e na célula vegetal. Na célula animal, é um estrangulamento. É a citocinese, onde acontece o estrangulamento e cada uma vai para um canto. É aquilo que o Léo fez. Faz a Libras aí, Léo. Ó, coraçãozinho se dividiu. Percebe que é um estrangulamento. Por quê? Se eu tivesse o brinquedinho, ia ser super bonitinho. Porque é como se eu fosse pegar uma bexiga. Quando eu aperto a bexiga, não vai cada uma para um lado? E eu tenho uma bolinha aqui e outra bolinha aqui. É isso que a citocinese vai fazer na célula animal. Na vegetal, não. Na vegetal, eu tenho uma estrutura dentro dela que ela vai de dentro para fora. Então, ela sai de dentro para fora e ela se divide. E cada uma vai para um canto. Normalmente, elas vão estar assim, um caule, ele vai se dividir, ele vai ficar ali. Certo? Aqui. Deu para entender a citocinese? Sim. Quer que explique de outro jeito? Quer que pegue uma imagem? Eu acho que eu tenho uma imagem bonitinha nesse livro aqui. Eu só não entendi esse lance de centrífuga, alguma coisa assim. E o outro. Eu chamo de citocinese centrífuga porque eu não sei por que eles chamam. Sabe por que eles chamam de centrífuga e centrípeta, Léo? Cara, eu acho melhor a gente decorar sabendo isso, né? É. Fora, dentro e Vocês dentro verem a fora. definição, que pra Seria, gente é seria a desnecessário. definição, né? Certo? Então guardem assim. A citocinese centrífuga é da vegetal. A citocinese centrípeta é da animal. E também guardem isso, né? De dentro para fora, célula vegetal. De fora para dentro, célula animal. Daí você já vai ter uma noção. Só se cair, né? A gente fala porque pode ser que caia algum desse vocabulário em alguma prova. Uma coisa legal que dá para memorizar de centrífuga, acabei de pensar. Centrífuga é da célula vegetal, certo? Então, o centro faz uma fuga. Olha a associação, muito boa. Então, o centro faz uma fuga de dentro para fora. Centrífuga, célula vegetal. Centrípeta, célula animal. Esse eu não pensei em nenhuma mesmo. Então, há outras, certo? Deu para entender? Sim. Sim. Top, top. Quer falar alguma coisa, Léo? Eu acho que, se ninguém tiver dúvida, né? Essa é a mitose. É mais simples, né, do que a meiose, que a gente vai ver já já. É até 11h30 que a gente vai ficar, né? Ou não? Coração. Vai ter um intervalinho, alguma coisa? Agora é 11 horas. Se vocês quiserem, a gente faz um intervalinho que... dá para esperar essa reunião acabar. A gente faz um intervalinho e já vai para o meio. O que você acha? É essa placa que forma na célula vegetal, tipo, do que ela forma? Ai, Hã? Essa placa que forma no meio da célula vegetal para fazer a centrípeta, do que tipo ela é formada? Porque a da animal é a quitina, né? Sim. Na animal, essa citocinese é feita pela actina. Na vegetal, é a formação da parede celular. É a própria celulose, né, Matheus? Isso. É a parede celular que vai se formar ali. Então, eu tenho a estrutura da parede celular. Por quê? Porque, como eu vou fechar e cada um vai para um canto, eu preciso ter parede celular nas duas. Então, o que vai fazer a divisão é a própria estrutura da parede celular, que nada mais é que a celulose. Certo? Certo, entendi. Bonitinho, né? Vai roubar esse GIF também?
Com certeza. Ó, Com certeza. esse GIF explica o que a gente acabou de falar. O que tem nele? A divisão em si. Olha que lindo. Ó, começou metáfase, anáfase, telófase. Divisão. De novo. Ó, centríolo indo para o polo da célula. Joga o fibrodifuso. Carioteca se desfez. Pegou o cromossomo. O cromossomo foi para o meio. Puxou na anáfase. Telófase, citocinese. 2 células irmãs idênticas. É lindo. É lindo demais, gente. Nossa. Lindo demais. Dá até um negócio. O que eu acho legal, o que eu acho lindo mesmo, de verdade, é que tudo isso acontece sem a gente precisar fazer nada, né, Matheus? É uma coisa que acontece espontaneamente na célula. Isso que é legal de a gente entender o corpo humano. É que tudo isso está acontecendo sem a gente fazer nada. Isso que eu acho que é a mágica da biologia. Vocês precisam entender que nesse momento a célula de vocês está fazendo mitose. Por quê? Porque tem célula morrendo. Tem célula morrendo, eu preciso de nova estrutura. Quando que vai acontecer mitose? Toda hora. Se eu fizer um corte aqui agora, eu abro um buraquinho, para eu fazer a reparação celular ali, eu preciso fazer mitose. Porque as células elas precisam completar aquele buraquinho que fez com célula. Então ela vai se dividir para multiplicar e fechar aquele buraquinho. Então a todo momento, guardem isso, o corpo está fazendo mitose. Nesse momento, eu não preciso de nada. É como respirar. Se eu falar para vocês que vocês não precisam respirar, se vocês precisassem respirar, vocês não iam conseguir. Vocês conseguem voluntário e involuntário. Ih, tem alguém morrendo aqui em casa. 10 minutos. Ó, a gente já pode pegar esse gancho para falar do câncer também, né, Matheus? Se quiser falar um pouquinho, você que é da área da saúde. Para vocês entenderem... Ah, tem um vídeo. O câncer. O câncer acontece... Lembra que eu falei daquela falha? Se eu não consigo fazer idêntico, de repente uma célula... Isso aí já Léo, passa o gel. Esqueci da máscara hoje, gente. O que acontece no câncer? O câncer, ele é um crescimento, nada mais é que uma mitose desproporcional de uma célula que não deveria estar ali. Então, as células elas precisam crescer, se dividir e crescer e se dividir. É simples. Então, elas precisam morrer. Em algum momento, elas vão precisar morrer. Em algum momento, elas vão precisar se dividir em outras. Então, esse é o ciclo da vida celular. Quando a célula fala assim, vou me dividir, ela se divide estranho, ela começa um processo estranho, eu tenho a formação de uma célula que não deveria estar ali. Aí ela começa a se dividir anormal e ela começa a fazer um tecido, um processo de tumor. Então, eu tenho tumor maligno e tenho tumor benigno, que nada mais é a diferença entre um e o outro, que o benigno ele cresce controlado e o maligno cresce do jeito que ele quer. Aí ele vai para onde ele quer. Daí eu tenho uma metástase que ele vai para todo lado do corpo. Então nada mais é que mitose. E eu não consigo matar aquelas células. Eu não consigo fazer apoptose. Certo? Uma mitose acontecendo sem limites, né? Mitose acontecendo sem parar e sem limites. Então o corpo ele não tem esse mecanismo para você já resistiu esse tecido, vamos parar de fazer mitose. Então ele perde essa noção. Então o câncer nada mais é do que mitoses consecutivas sem freio. Vou dar um exemplo prático. Teve um paciente que o braço dele, ou depois eu dou outro, mas o braço dele estava enorme. Ele teve um crescimento, uma mitose tão alta que o braço cresceu 2, 3 vezes. Isso é normal? Não. Então, eu preciso de um tratamento ali ou para matar aquelas células, ou para retirar aquele câncer, ou a pessoa não vai sobreviver porque vai para os outros órgãos. Aí a gente fala de um tumor maligno que vai gerar metástase. Isso vocês precisam entender? A gente vai falar mais em fisiologia. Mas, às vezes, num vestibular específico, cai. Não sei se caiu na FUVEST, se eu não me engano, caiu na Unicamp em 2018. Pode fazer essa ligação, né, entre o câncer e a mitose, por exemplo. Sim,
Isso é provável que eles façam. Uhum. Então eu entendo, o câncer é uma mitose descontrolada de uma célula que não deveria existir. E o Certo? tumor? O que é o tumor? O tumor é o que a gente fala desse crescimento. O câncer, ele é o maligno, que nada mais é o tumor maligno. E tem o tumor benigno. Então, tumor é o nome que a gente dá desse crescimento anormal, desse tecido que não deveria existir. Certo? Então, por exemplo, as mulheres, todas vocês e até os homens, têm que saber como fazer o autoexame da mama. Por que é importante o autoexame da mama? Porque eu vou identificar algum crescimento anormal. Então, vocês vão colocar aqui e vai fazer uma palpação aqui, toda vez, uma vez por mês, as mulheres precisam fazer, para identificar se eu tenho crescimento anormal na mama, certo? Se eu tenho ali um nódulo, que é o processo de tumoração, certo? Então, nada mais é que uma mitose que não deveria existir. Deu para entender? Matheus, tipo, no caso desse cisto aqui, teria alguma coisa a ver? Isso é um cisto? No punho. Não é osso não, né? Não. Tá. Pode ser tanto o cisto, quanto o tumor benigno, quanto um nódulo, a gente fala que é um crescimento anormal. O que pode acontecer? Se ele não te faz nenhum mal, não faz sentido eu tirar. A não ser por estética. Eu tenho isso aqui faz tipo, desde o 3º ano. Às vezes pode ser um crescimento, vou cobrar por consulta. Às vezes pode ser um crescimento de um trauma. O câncer ou o tumor benigno, ele pode ser desencadeado por um trauma, ele pode ser desencadeado por um processo hormonal, ele pode ser desencadeado por hábito, por exemplo, tabagismo. Esse aí pode ser por um trauma, que às vezes bateu em algum lugar, ou começou um processo ali inflamatório, ou começou um processo de mitose para reparar algum lugar e não parou. Isso acontece, ou às vezes tem formação de queloide, que é um processo também anormal de cicatrização, que cresce demais. A própria pinta também, né? Sabe a pintinha que a gente tem, né? Por isso que falam que se a gente mexer muito, você pode ocasionar um câncer, né? Deu para todo mundo entender? Eu acho que dá pra gente passar esse vídeo, aí vocês tomam um cafezinho e a gente já entra. Vai ter pausa mesmo? Um cafezinho também. A gente decide junto aí, se vocês quiserem. Se vocês acharem que vai ficar muito longo, a gente já segue também. São mais curtos e grossos durante a condensação. Eles entram dentro do envoltório nuclear. Olha aqui. O áudio tá maravilhoso. Tá entrando na Matrix esse áudio. Deixa a música. Ah, você. O de vocês está travando? Ou é só o meu? Travando aqui também. É porque... agora tá até que legalzinho, né? Ó a placa metafásica, os cromossomos ali no meio, né? Ó o centrômero, olha que funk, olha o baile funk, cheio de organela ali. As fibras ali, ó, puxando, ela vai puxar os cromossomos ali, ó. Ó, o centrômero, o meio, cinetócoro, onde ele vai encaixar as cromatídeas irmãs, processo. Ó, puxando, ó. Ó que lindo. Lindo demais. A náfase é justamente isso. Cada cromossomo, cada perninha indo para um lado da célula. Ó. E as organelas estão ali. Formando o núcleo, ó. Formou o núcleo. Já aconteceu o estrangulamento. Constrição seria o estrangulamento, né? Final, duas células com 46 cromossomos. Entenderam? Certo, gente, essa matéria é importantíssima, importantíssima. Então seria bom vocês tirarem umas dúvidas aí, se vocês quiserem, né? 5 minutos. Aí se tiver alguma dúvida, mandem no WhatsApp. Aí tomem um cafezinho. E eu vou tomar meu café. 5 minutinhos? E a gente entra em meiose. Certo? Beleza. Fechou. Então a gente volta aqui, horas? 11h20.